E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer a revisão do nosso conteúdo de sociologia, onde a gente trabalhou aí as interpretações do Brasil, né, com a construção da identidade nacional, né? Construir uma identidade nacional, cada país tem o seu processo de construção da identidade nacional, né? O que vai definir aí qual que vai ser o sentimento de unidade que vai existir entre os cidadãos e também que vai diferenciar aí das demais nações, das demais países, né? E essa identidade ela é desenvolvida historicamente, né? Onde o que compõe, né, é o conjunto dos traços culturais que vai ganhando força com o passar do tempo. E nós vamos ter alguns autores, alguns intelectuais da sociologia que vão trabalhar isso basicamente em algumas obras que eles vão estar, né, escrevendo. Um dos grandes autores que nós vamos trabalhar é o Gilberto Freire, que vai falar aí sobre a questão da democracia racial. Ele é o autor de um livro chamado Casagrande Senzala, que ele escreveu em 1933. Seu grande mérito vai ser aí atribuir qualidades positivas à miscigenação cultural que é própria do Brasil, essa mistura cultural que surge aí das diversas etnias que compuseram aí a formação da sociedade brasileira, né? O branco europeu, o negro africano e o indígena, né, nativo que vivia já aqui no Brasil. Então esse autor vai conferir aí valor, né, às contribuições culturais trazidas pelos negros, pelos indígenas, né, que são consideradas, né, de acordo aí com alguns olhares, né, principalmente olhares evolucionistas europeus, né, como raças subalternas, vamos dizer assim, né, simplistas ou até mesmo primitivas. Outro autor que a gente trabalhou aí, né, é o Sérgio Buarque de Holanda, que vai trabalhar a questão, né, do homem cordial. Né, o que vai ser isso? Ele também é o autor de um grande livro chamado Raízes do Brasil, né, que ele escreveu em 1936, né, que é um outro clássico da história da interpretação da realidade sociocultural do Brasil. E a sua maior contribuição ao pensamento nacional está em indicar as razões históricas, né, das dificuldades para a modernização do Brasil. Então, para o autor, o homem cordial ele é o produto mais simbólico da história do país. Em que sentido? Né? O brasileiro ele usaria então das relações pessoais como uma forma de ascensão social. Depois nós trabalhamos alguns autores que vieram trabalhar a questão da modernização da sociedade brasileira, né? Onde nós vamos ver o desenvolvimento do capitalismo, né, na formação do Brasil e as contribuições trazidas por alguns autores, como Caio Prado Júnior, por exemplo, né, onde no livro que ele escreveu chamado A Formação do Brasil Contemporâneo, né, que foi escrito em 1942, o autor vai relacionar as características da sociedade brasileira, né, com as demandas econômicas, né, que começou lá com os colonizadores europeus. Né? Então, para ele, né, para Caio Prado Júnior, a história econômica do país, né, e política também, né, é um produto dos interesses dos europeus, né, onde todos os momentos em que aconteceram mudanças importantes na história do Brasil, na independência, na república principalmente, né, as elites souberam se adaptar aos novos tempos sem perder os seus poderes, né, e o que o autor denomina de uma modernização conservadora, onde a elite sempre se manteve, então, né, no poder, seguindo aí, né, as transformações e a modernização da sociedade conforme foram acontecendo os processos históricos. E, né, vamos ver também Florestan Fernandes, que vai trabalhar aí a questão da Revolução Burguesa no Brasil, onde ele vai fazer uma análise sociológica, então, de um modo singular, de como que o capitalismo se desenvolveu no Brasil, né, tendo em vista aí alguns legados do passado colonial, né, que dificultaram e tardaram o processo de modernização da sociedade brasileira, né, onde, né, o Florestan Fernandes, então, vai trabalhar aí que a realidade nacional é marcada pela presença de diferenças, né, de diferenças sociais que vão existir, né, como, por exemplo, a questão dos senhores rurais, da burguesia industrial, né, a questão do rural e do urbano,
O autor também vai abordar aí as relações raciais, né, na questão da realidade econômica do Brasil, né, onde ele acredita que a situação na qual os afro-brasileiros se encontram na sociedade, né, se estabeleceu por meio de grandes dilemas de uma forma competitiva, né? O primeiro de ordem social, que estava relacionado à marginalização dessa população, né, dentro do mercado de trabalho, e que gerava aí uma série de agravantes sociais, como a miséria, a ignorância, a desorganização social, né? E o segundo dilema, né, tá na questão da ordem racial, né, que é vinculada basicamente ao preconceito de cor, né, no qual, né, a gente vai ver aí que essas ideias visavam inferiorizar então a população negra do país. E esse contexto de preconceito e outras formas de discriminações que vão existir, né, tinham como função a manutenção de manter, né, uma distância social entre brancos e negros dentro da sociedade, né? E como que nós podemos repensar, né, essa democracia racial dentro do Brasil? Nós vamos usar basicamente as ideias do Florestan Fernandes e do Gilberto Freire, que vão apresentar diferentes interpretações a respeito então da realidade nacional, né, onde o Freire, né, teria como contribuição uma visão positiva acerca da mestiçagem, né, da mistura racial dentro do Brasil, evidenciando aí a formação do país com base nas múltiplas contribuições culturais, étnicas que vão existir, e o Florestan Fernandes, que vai trabalhar aí para a questão da desigualdade racial, né, que persistiram na estrutura da sociedade brasileira desde a sua formação até a sociedade moderna, né? O importante, né, que nós podemos ponderar aqui dessas duas formulações é que, na aparência, elas são muito divergentes entre elas, né? Mas devemos considerar, né, uma dupla realidade brasileira, nós podemos dizer assim, de ser um país mestiço, diverso culturalmente, né, em suas crenças, em seus costumes, e ao mesmo tempo é marcado por um racismo que é velado, né, por dinâmicas de marginalização social, né, de discriminação dentro dessa sociedade que nós vivemos. Né? Então esses são os autores que nós trabalhamos aí nesse bimestre, né, trazendo essas ideias, essas reflexões, né, para que a gente possa pensar aí, né, como que se deu a formação da nossa sociedade brasileira e a constituição de uma identidade brasileira. Beleza? Então, pessoal, espero vocês aí na nossa próxima aula. Não esqueçam de ver aqui, né, na descrição do vídeo que tem o formulário com a revisão para vocês responderem e se aprofundarem cada vez mais dentro do conteúdo e valendo nota também, né, pessoal? Então, façam, não esqueçam de fazer, né? A partir desse vídeo vocês têm uma semana então para responder esse questionário, tá ok? Então, pessoal, um forte abraço e tchau!